Pare de criticar e veja o seu relacionamento florescer. Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais comuns dentro de relacionamento, que é o excesso de crítica e principalmente a má interpretação das palavras do outro. Eu vou descrever uma situação que provavelmente você vai se identificar. Imagine aí uma situação em que o casal está conversando sobre algo importante da relação. A gente, inclusive, fez isso hoje, né? Uhum. E quando uma das partes começa a ouvir as ponderações, ela se sente criticada, ela se sente como se fosse o erro da relação ou o erro daquela situação que está sendo apontada. E aí, como uma forma de lidar com aquela crítica, a pessoa vai listar tudo que ela faz pela relação. Olha, você está criticando isso, etc, etc, mas olha, eu faço aquilo, ó, você não citou que eu realizo essa outra coisa. E a pessoa que fez a crítica, por sua vez, passa a interpretar essa defesa do outro como uma espécie de você está jogando na minha cara o que você faz pelo nosso relacionamento. E aí, como reação a isso, começa a jogar também na cara do outro tudo o que faz pelo relacionamento. E aí ninguém mais se ouve. Aí é um tacando na cara do outro que faz. Olha, mas eu paguei aquilo para você aquele dia. Ó, mas eu te dei aquele presente. E aí, meu amigo, minha amiga, acabou comunicação. Daí aquilo que começou como sendo uma conversa, às vezes até necessária para o relacionamento, se transforma numa troca de ofensas. Sim, quando o esforço do outro não é reconhecido, o outro se sente julgado, menosprezado, até mesmo, parece que ele não faz nada pela relação, parece que ele se esforça, se esforça, se esforça, e aquele esforço que ele dá, a outra pessoa pensa que é o mínimo, né. Então, a pessoa se sente julgada, se sente até, menos que o outro na relação. E isso é tão prejudicial, porque, às vezes a gente se sente um nada, né. O que que a gente vai agregar na relação? O que que o outro o porquê que o outro tá com a gente, já que a gente faz, faz, faz e não é reconhecido, Sim, e né. aí o grande problema é quando você entra nesse ciclo em que existe uma crítica, existe uma reação a essa crítica, existe Uhum. uma má interpretação da reação à crítica, e aí existe uma reação à crítica, e fica esse É. ciclo sem fim e vira ataque atrás de ataque. Então, esse vídeo é para te ajudar a sair desse ciclo vicioso que não leva a lugar nenhum, a aprender uma comunicação mais construtiva e a interpretar melhor as palavras do outro, tentando se posicionar diante delas de uma maneira que isso vai construir algo positivo para a relação e não gerar mais e mais briga. Vamos entender a situação. Primeira coisa, perceba o que está acontecendo naquele momento, o porquê que a outra pessoa ela está falando para você as coisas que ela faz de bom na relação, né? E muitas das vezes a pessoa ela joga na cara porque ela quer ser percebida, ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida. Sim, então ao invés de você ficar nesse ciclo de interpretar mal o outro, ah, você está querendo jogar na minha cara tudo que você faz pela relação, compreenda o que está por trás desse comportamento. Pode ser que ao fazer a crítica, você mesmo não contemplou as coisas positivas que ela ou ele faz dentro da relação. Então, se você foi muito duro na hora de criticar, de apontar uma situação que precisa de modificação, o outro é como se sentisse impelido a apresentar o que você não contemplou na sua crítica. Tipo assim, você foi muito firme, você foi muito severo na hora de fazer a crítica, e o outro está se sentindo tão mal com aquilo que ele precisa dizer: não, eu não sou só isso, eu também sou aquilo. Então,
é preciso, primeiro, melhorar esse tom aí de crítica e contemplar, aprender a contemplar também o que o outro faz de bom. E quando o outro apresenta algum contraponto, dizendo, olha, mas eu também tenho essa contribuição, eu faço isso, eu faço aquilo, não interprete isso como se o outro quisesse mostrar que é superior a você. Pelo contrário, o outro está dizendo, olha, mas e esse lado aqui da moeda? Você não vai contemplar? Isso aqui também não é importante? Então, faça essa leitura da situação, porque se você fizer aquela leitura do tipo, o outro está me chamando para a guerra, para o embate, para a batalha, provavelmente você vai armado, a sua comunicação vai ser absolutamente reativa, vai ser na defensiva, e aí você vai cair nesse ciclo sem fim de discussão, de ofensas e de trocas de palavras não tão agradáveis. A segunda coisa a ser analisada em situações de conversa difíceis é se a crítica que foi feita, ela fez uso daquelas famosas generalizações que a gente já aprendeu aqui nos primeiros vídeos dessa série Destruir ou Construir 20 dias para mudar o tom da sua comunicação. Porque se a crítica realizada ela está cheia de você só faz isso, você sempre faz assim, ou você nunca me ouve. Essas generalizações, elas são uma espécie de ataque comunicativo. O outro vai se sentir acuado, o outro vai se sentir mal. Quem faz uso dessas generalizações não está construindo nada dentro da relação. Pelo contrário, a pessoa só quer ter razão. Ela só quer fortalecer a argumentação dela. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que eliminar completamente da nossa vida. Se não eliminar isso da nossa comunicação, o outro não vai se atentar e não vai levar a sério a crítica que a gente está realizando. Eu vou ler aqui o que o Luiz Hans fala no livro A Equação do Casamento. Evocar o jogar na cara quando o parceiro se mostra esforçado. Um clássico nesse aspecto é dizer: o quê? Você está me jogando na cara que foi buscar meu primo no aeroporto? Ou está me cobrando por ter feito um favor? Se o parceiro menciona algo que ele fez de positivo, talvez queira lhe mostrar que você está sendo injusto ao dizer que ele não colabora e não melhora. Ele está dizendo que também faz coisas boas que deveriam ser consideradas. É importante saber escutar e reforçar o positivo. Nada impede que, em outro momento, você possa dizer algo como: olha, notei seu esforço em ser mais paciente e tenho gostado muito, mas francamente, ainda acho que temos que nos ajustar mais. Então veja o que o Luiz Hans está falando. Ele está dizendo o seguinte: quando o outro ele age na sua direção, você precisa aprender a interpretar essa ação. Às vezes você, na pressa de julgar mal o que o outro está fazendo, porque você quer ganhar a discussão, porque você quer ter a proeminência, você quer que o outro realize as coisas do seu jeito, você acaba simplesmente dando um rótulo para aquilo. Nossa, olha, está fazendo pirraça. Nossa, como você está sendo infantil. Nossa, como você está jogando essas coisas na minha cara. Nossa, como você não valoriza o que eu faço, ou que... enfim. Então, o cuidado aqui é para tentar compreender o que está por trás da fala do outro. Assim como também, quando você é criticado pelo outro, né, pela pessoa que convive com você, ao invés de você achar, nossa, que pessoa emburrada, que pessoa mal-humorada, que pessoa séria demais, você pode tentar compreender o outro lado, do tipo, caramba, se ele trouxe ou ela trouxe essa crítica na minha direção, é porque esse assunto é um assunto importante para ele ou para ela. É porque ele ou ela se sentiu mal com a situação. É porque ele ou ela não está conseguindo resolver sozinho, internamente, essa questão. Por isso, abriu o jogo, trouxe para a mesa do relacionamento para vocês tratarem juntos. Então,
É preciso um pouquinho de boa vontade para interpretar as ações do outro na sua direção. Porque se você passar a interpretar mal as atitudes do outro, as ações ou as palavras do outro, você vai entrar nesse ciclo de negatividade do tipo, sempre tem uma má intenção por trás do que o outro está falando ou fazendo, né? Sim, e a comunicação não é reatividade. Você precisa pensar muito bem antes de falar, né? Se você é uma pessoa impulsiva, não adianta você retrucar, falar: "Ah, mas você está fazendo isso porque você quer, você fez aquilo porque você quis". Então aí o outro, ele nunca mais vai fazer, Sim, né? Então você precisa tomar cuidado com as suas palavras e trazer o problema para a mesa, mas sem ofender o outro. Falar: olha, eu sei que você faz tudo isso, mas o que eu estou sentindo falta é de você fazer essa outra coisa de uma outra maneira. Vamos, o que que a gente pode fazer para a gente resolver essa questão? sim. Né? Sempre traga o problema e também traga uma solução possível para vocês resolverem. Não adianta só jogar na mesa ou jogar na cara, né? Falar: olha, você não faz isso, você não faz aquilo, Sim, e não trazer uma solução. O outro, ele vai te entender se ele for uma pessoa mais que também escute com generosidade. Ele vai te compreender, ele vai analisar a situação e falar: "Poxa vida, realmente eu deveria ter feito ou fazer de uma determinada maneira sim, o que ele está me trazendo, o que essa questão aí, então eu vou mudar, eu vou por ele, eu vou mudar, ou por ela eu vou mudar". sim. Então, traga isso de uma forma mais branda, não jogue na cara, sabe? Sim, e uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, cuidado com o ranço. O que que é o ranço? É aquele estado mental em que você sempre interpreta o outro de maneira negativa. Você já deve ter visto isso nos relacionamentos mais comuns aí, dentro da área profissional, dentro da escola, enfim, na faculdade, que é quando você pega ranço de uma pessoa e tudo que ela faz, não importa que seja de bom ou de ruim, você interpreta sempre como uma coisa ruim. E às vezes acontece isso dentro do relacionamento. Você já está de saco cheio, tem uma sequência de situações mal resolvidas dentro do relacionamento, e aí tudo que o outro traz para você, você olha de uma forma negativa. E isso não constrói absolutamente nada. É tempo perdido. Esse tipo de conversa aí não vai dar em nada, porque uma das partes não está disposta a ouvir e a interpretar corretamente as intenções do outro. E a partir do momento que gera o ranço, gera essa comunicação truncada, você não quer mais ouvir o outro, falar: "Ah, o outro não ele tá jogando aí, mas não tem nada a ver, e eu vou fazer, vou continuar sendo eu mesmo, vou fazer as coisas do meu jeito e não tô nem aí". O outro vai acabar se afastando de você, ou você acaba se afastando do outro, isso acaba em divórcio, em separação. Sim, não tem relacionamento que aguente uma relação assim. A terceira e última coisa, não esqueça o poder da gratidão. Nós precisamos agradecer sempre o nosso companheiro. A gente tem que trazer isso mais para o nosso relacionamento, porque no decorrer do tempo a gente acaba se esquecendo, né, de ser grato pelas atitudes, pelas palavras do nosso da pessoa que está do nosso lado, e sempre em momentos difíceis, traga a gratidão antes de você trazer um assunto mais difícil, sabe, na mesa. Agradeça, fala: "Olha, muito obrigado por você ser uma pessoa incrível, eu sou muito grata por você cuidar de mim, você cuidar da nossa família", e isso torna o tom mais leve para você poder trazer o que está te incomodando para a relação.
sabe? E o outro, ele não vai vir com pedras na mão, porque ele sabe que você é grato a ele. Então, além de você falar, traga no seu dia a dia atitudes, né, gestos, palavras, e não esqueça de ser grato, porque quanto mais tempo a gente tá na relação, a gente vai banalizando isso, né? Sim. É E, uma coisa muito importante. e quando a gente fala de gratidão, nós não estamos falando aqui de uma técnica para falar de assuntos difíceis. É, Porque senão algumas pessoas podem confundir. Sabe quando você é chamado pelo seu chefe e o chefe começa dizendo assim: olha, muito importante sua história aqui na nossa empresa, etc. Você já sabe que depois vai vir bomba. demitido. Nós não estamos falando para você começar todas as conversas difíceis sendo grato como Sim, uma técnica de amenizar as coisas. Não é técnica, tá? É um olhar, é uma mentalidade. Eu, como marido, preciso olhar para ela e enxergar verdadeiramente as coisas positivas que ela realiza pela nossa relação. E quando eu posso e quero e vejo a importância e a necessidade, externalizar isso com consciência, com presença, com olho no olho, com verdade. Porque é isso que vai fazer o outro não se sentir desvalorizado. Porque se eu não falo nada, se eu somente critico, por exemplo, hoje a gente teve uma conversa meio difícil. E eu acabei de dizer para o meu amor aqui antes de começar a gravar, eu fui pouco grato a ela pelas coisas positivas que ela faz pela relação. Eu estava tão focado na minha dor, eu estava tão focado no que precisa de mudança, que eu não executei isso. Eu executo isso sempre, eu falo sempre as coisas boas que ela faz para a relação. Mas hoje, especificamente, numa conversa específica que a gente teve, eu fiquei tão focado na minha dor que eu não trouxe isso para a nossa conversa. Isso foi muito ruim. Então, eu deveria não somente trazer no dia a dia, mas também ao fazer uma crítica, ao trazer uma ponderação, um apontamento de alguma coisa que precisa melhorar, é importante que haja também o tempero da gratidão, né? É como se fosse uma espécie de calibração e de harmonização das coisas. Quando o nosso coração é grato pelo outro, a gente fala de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Por mais que às vezes você esteja lidando com uma dor, com um machucado, com alguma coisa que está te incomodando. Então eu acho que a gratidão ela dá uma equilibrada. Ó, tá doendo, mas eu vou expor isso com cuidado, com gratidão, porque o outro também não é um monstro, o outro não é um diabo, o outro não é o motivo da sua infelicidade. Não, algumas coisas precisam melhorar, uma parte dessa responsabilidade é do outro, mas tem muita coisa boa acontecendo dentro da relação que é graças ao outro, que sem o outro vocês nem estariam tendo um relacionamento. Então inclua isso no pacote. E lembre-se que a gratidão, ela é poderosíssima. Ela melhora o clima, ela melhora o ambiente da relação, ela torna as coisas mais leves. A gratidão é o que faz a gente, de fato, olhar para o outro e não enxergar somente o lado negativo, as coisas ruins, as limitações que todos nós temos, né? Eu aproveito esse vídeo, inclusive, para registrar a minha gratidão ao meu amor, dizer que você é muito importante para a minha vida, que você acrescenta muito de muitas formas, e eu te peço perdão mesmo pelo meu machucado, eu ter deixado o meu machucado falar mais alto do que o meu senso de gratidão naquele momento. eu vou chorar no vídeo. Não, eu estou falando de Obrigada, verdade, meu amor. viu? Então, agora que você ouviu tudo isso, como é que você vai colocar em prática? A partir de agora, hein? Primeiro, quando for fazer uma crítica, sentar com o outro para conversar, seja bem pontual e específico na sua crítica. Segundo, permeie a sua crítica com a gratidão, a consciência do que o outro colabora dentro do relacionamento. Terceiro, quando o outro for falar,
não apenas escute as palavras, mas escute também as intenções que estão por trás das palavras do outro. Conforme você vai praticando isso, você vai pegando o jeito. Não é uma questão de tentar adivinhar, não. Você vai perceber o que está por trás das palavras do outro, isso é bem importante. E em quarto, comece a partir de hoje a exercitar a gratidão dentro do seu relacionamento. Isso vai tornar o clima do relacionamento muito mais ameno, mais gostoso, mais leve. E quando vocês precisarem sentar para ter uma conversa difícil, vocês vão conversar de uma forma muito mais tranquila do que quando não há esse clima de gratidão. Aliás, é para fomentar esse tipo de postura, de atitude que a gente criou a comunidade Amor em Construção. Lá nós temos desafios semanais para casais, para solteiros, para realmente fomentar atitudes de gratidão, uma comunicação construtiva. Se você quiser fazer parte da comunidade ou mesmo conhecê-la, é o primeiro link aqui da descrição. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série, então continue assistindo aqui, eu vou deixar o card aqui, ó.